A mecânica é uma grande parte da física que envolve a cinemática, a dinâmica e a estática. A cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento sem se interessar pelo que causa o movimento. O único objetivo da cinemática é descrever o movimento. Então, a descrição passa pela utilização de equações e também pela possibilidade de construir gráficos, né, que resumem bem a informação e permite entender os movimentos de uma forma bem completa. Então, aí agora nós estamos saindo dessa parte da mecânica e estamos entrando numa segunda parte chamada dinâmica, né? Agora, definindo então, a dinâmica é uma parte da mecânica que estuda a causa do movimento. Então, a gente passa a se preocupar agora com o que causa, considerando que o corpo estava parado e em algum momento ele entrou em movimento, o que é que coloca os corpos em movimento? Qual é o agente físico responsável por colocar os corpos em movimento? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, né? A gente vai detalhar bastante coisa aí acerca disso. Mas se a gente procurar entender o passo a passo das coisas, pessoal, fica muito claro. É um capítulo da maior importância na física, tá? Vocês vão perceber que os conhecimentos adquiridos nesse capítulo serão usados a vida inteira em física. Vocês, engenheiros aí, vão estudar a resistência dos materiais, vão estudar a ciência dos materiais, vão estudar equilíbrio de corpos rígidos, tudo isso como grade específica do curso de vocês. E em todos esses momentos, vocês vão precisar de conhecimentos da dinâmica. Feito essa introdução, nós vamos falar hoje sobre as leis de Newton e suas aplicações. São três as leis de Newton, avançando aí para falar sobre a primeira lei, né? A primeira lei de Newton é a lei da inércia chamada, né? Veja só o que ele diz. Se as forças que atuam sobre o corpo se anulam, então a velocidade desse corpo não pode mudar. Ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Primeiro, ele diz assim, se as forças se anulam, o que isso significa? Então, se eu somar todas as forças que atuam sobre o corpo, e como resultado desse somatório der zero, significa que esse corpo está em equilíbrio, ou seja, ele tende a permanecer como ele está. Essas figuras aqui, ao lado, à esquerda, ilustram o que essa lei diz. Veja só. Na primeira lei, tem um indivíduo montado num cavalo que vinha correndo. Aí, de repente, o cavalo parou. Aí, o que aconteceu com a pessoa que está montada no cavalo? É lançada para frente. Por que isso está acontecendo? Veja só. O homem montado no cavalo constitui um sistema. Então, esse sistema, estando em equilíbrio, ou seja, as forças que atuam sobre ele se anulam, esse conjunto tende a manter o mesmo estado. Aí, de repente, esse cavalo para. Mas o indivíduo que estava montado nele, que se estava em movimento, queria continuar em movimento, simplesmente é arremessado. Por quê? Porque ele estava em movimento e queria continuar em movimento. A situação abaixo, né, ela ilustra o seguinte. Vamos olhar primeiro a última figura. Tem um indivíduo, um garoto, sentado num carrinho e um cachorro amarrado a esse carrinho aí. Aí o sistema está parado. Se ele está parado, ele tende a continuar parado. Quando esse cachorro sai em disparada, o menino que estava parado queria continuar parado. E é por isso que o seu corpo foi arremessado para trás. Porque ele estava lá atrás e queria continuar lá atrás. Quando você está no seu carro, no trânsito, você percebe isso a toda hora. Se você está parado no sinal, por exemplo, de repente você dá partida e sai em arrancada, o seu corpo é lançado para trás e você percebe que o seu corpo pressiona o encosto do banco do carro. Por quê? Porque estava parado e queria continuar parado. Por outro lado, se você está a 80 km por hora, em uma situação você vê que precisa brecar de forma abrupta, o seu corpo é arremessado para frente. Se você não tiver com cinto de segurança, por exemplo, e a frenagem for muito acentuada, você pode ser lançado contra o painel do carro e, em caso de acidente, que são situações extremas, você sai voando pela janela.
Tudo isso está relacionado à primeira lei de Newton, também conhecida como princípio da inércia ou lei da inércia. Certo? Então, o que eu quero destacar nessa lei? Vamos lá. Quando as forças que atuam sobre o corpo se anulam, o corpo tende a manter o seu estado original de movimento. Se ele está em movimento, se ele está se deslocando, ele tende a continuar se deslocando. Se ele está parado, ele tende a continuar parado. A segunda lei é chamada Princípio Fundamental da Dinâmica, chamado PFD, Princípio Fundamental da Dinâmica. E aí ela diz uma coisa que é contrária ao que a primeira lei diz. Observe que a primeira lei falava quando as forças se anulam. Olha o que ele fala aqui agora. Quando as forças que atuam sobre o corpo não se anulam, né, é o contrário do anterior, ou seja, quando a força resultante é diferente de zero, o corpo adquire aceleração. Aí surge esse conceito de aceleração. E nós conversamos há pouco tempo, né, na cinemática, que a aceleração é a grandeza física responsável por fazer a velocidade variar. Observe, velocidade variar. Então, o que é que faz os corpos entrarem em movimento? É uma força não nula que provoca uma aceleração. Então, quando você está no seu carro, ele está, digamos, a 50 km por hora, e você pisa no acelerador e ele vai para 80 km por hora, a velocidade variou. Por quê? Porque você acelerou. Só que a aceleração que você provocou, quando você pisou no acelerador, né, isso fez com que você injetasse força no sistema. Na verdade, isso fez com que o motor trabalhasse mais. Você teve um consumo maior, inclusive, de combustível. Né? Por quê? Porque você impulsionou o carro com uma força adicional. Então, esses conceitos de força não nula, que leva a uma aceleração, e a aceleração é causada por uma força, estão todos juntos. Tá? Então, aqui nessa imagem que nós estamos vendo, se essas pessoas estiverem empurrando esse carro, observe que esse carro está atolado, né? Se elas estiverem empurrando esse carro, mas não conseguirem colocar o carro em movimento, você está na primeira lei de Newton. Se você, embora esteja empurrando o carro, duas pessoas aí, F1 e F2, se as duas pessoas estão empurrando, mas o carro não consegue sair do lugar, você está na primeira lei. Porque toda a força que você está aplicando, o carro atolado está resistindo, está anulando essa força. Portanto, o somatório das forças é zero. Aí o carro não sai do lugar. Ou seja, você não tem aceleração, não tem variação de velocidade. Por outro lado, se ao empurrar esse carro, você consegue tirar ele daí, colocá-lo em movimento, ó, há uma força de resultante não nula. E essa resultante não nula é o que provoca uma aceleração. Em outras palavras, faz com que o carro varie de velocidade. Aí ele sai de uma velocidade igual a zero e passa para uma velocidade v qualquer. Né? Então, a única diferença que existe entre a primeira e a segunda lei de Newton é que na primeira ele diz as forças se anulam e o corpo se mantém como está. Se está parado, continua parado. Se está em movimento, continua em movimento. Na segunda lei ele diz, se as forças não se anulam, aí eu consigo colocar o corpo em movimento, fazê-lo variar de velocidade. E se eu faço variar de velocidade, é porque existe uma força resultante não nula atuando. Quando o somatório das forças dá uma resultante, né, uma FR, força resultante. Então, se eu tenho uma resultante que não é igual a zero, é porque ela é igual aqui a massa vezes a aceleração. Então, é por isso que vocês conhecem aquela expressão famosíssima. Talvez essa aqui seja uma das expressões mais importantes de toda a física. Dizer que a força resultante não nula causa em uma massa qualquer uma certa aceleração. Só quero que vocês se lembrem sempre que essa força aqui é uma força resultante, ou seja, ela é o resultado do somatório de várias forças. Não é uma força sozinha, tá? São várias forças
E quando eu somo todas elas, eu tenho uma resultante não nula. E aí, se a resultante é não nula, ela provoca uma certa aceleração. Então, esse aqui, na verdade, é o que é o PFD, princípio fundamental da dinâmica, né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí vem aqui um exercício, né? A figura mostra duas forças atuando em uma caixa. Então, eu tenho aqui uma força para frente de 5 newton e uma força para trás de 3 newton. Se apenas essas duas forças atuarem na caixa, qual será a força resultante? Aí pergunto também, a caixa irá se mover? Em caso afirmativo, qual será a direção e o sentido do movimento? Eu sei que a força resultante é o somatório das forças. Então, eu tenho 5i menos 3i. Aí, subtraindo as duas, eu teria uma resultante de 2i na direção x, na direção de i, né? Então, 2i. E a letra B? Se uma força F3 também agir sobre a caixa, qual deve ser o seu módulo e a orientação para que a caixa fique em equilíbrio estático, ou seja, em repouso? Aí na letra B aqui, eu estou na primeira lei de Newton. Eu tenho uma força 5i, eu tenho uma força menos 3i. Quem é essa força F3 que faz o sistema ficar parado? Aí eu iria resolver, né? 5i menos 3i, 2i. 2i mais F3 igual a zero. E aí, F3 igual a menos 2i. Então, essa aqui seria a força, né, que estaria aqui contrária e que faria com que esse sistema permanecesse em repouso. A figura mostra duas forças atuando em um bloco de massa igual a 10 kg. Calcule, letra A, né? Calcule o módulo e a orientação da força resultante, desprezando-se a força da gravidade. Primeira coisa eu tenho um vetor inclinado, vou precisar decompor ele. O vetor F1 fica F multiplicado pelo cosseno do ângulo, né? Aí na direção I, porque aqui é no X, né? E o Fy vai ficar F vezes o seno do ângulo. Aí, substituindo essas coisas, ficaria 5 vezes o cosseno de 60 e 5, porque o valor de F é 5, né? Então, 5 cosseno e 5 seno. O cosseno de 60 é meio, é 1 sobre 2. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo as contas aqui, daria que o F1x seria 2,5, né? Porque é 5 vezes meio, 2,5. E esse aqui, que é raiz de 3 sobre 2, fazendo as contas, dá aproximadamente 4,3. Então, agora eu descobri que esse vetor inclinado, ele tem 2,5 unidades na direção I e aproximadamente 4,3 unidades na direção J. Então, agora eu já posso representá-lo dessa forma. Nós podemos calcular a força resultante. Aí eu sei que o somatório seria F1 mais F2. Somando eles, ficaria o primeiro vetor, que é esse aqui, o F1, mais outro vetor, que é o 12i. Né? Aí vou poder somar essas coisas aí, né? E aí, claro, né, pessoal? Aí eu vou somar aqui, ó. O i, eu somo com o i, né? Então, 2,5 de i mais 12 dá 14,5i, mais 4,3j. Então, esse aqui é o meu vetor resultante. É esse vetor aqui, ó. Ela tem uma direção inclinada e um sentido para nordeste. Aqui. Agora ele perguntou também o módulo. Para eu saber o módulo de um vetor que tem essa inclinação, eu preciso aplicar uma lei chamada lei do cosseno. O vetor resultante ao quadrado é o primeiro vetor ao quadrado, mais o segundo vetor ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo. Aí eu vou substituir as coisas, né? O primeiro vetor vale 5, o segundo vetor vale 12, de novo aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno de 60. Fazendo as contas, né? Aí substituí tudo lá direitinho, calculei, e encontrei aqui, ó, que o vetor resultante é 15, ele tem um módulo de 15,13 newtons. Tá aqui. Então, pronto, eu já sei quem é o módulo, que é 15,13 newtons, e já sei qual é a orientação, que é essa aqui. A orientação é essa aqui. Ele tem 14,5 unidades na direção I, mais 4,3 unidades na direção J. Aí na letra B ele pergunta, calcule o módulo e a orientação da aceleração, se houver. Aí eu digo, será que existe aceleração? A resposta é sim. Por que é sim?
porque a força resultante é não nula. Eu estou na segunda lei de Newton. Se a resultante aqui desse zero, eu estaria na primeira lei, aí eu não teria aceleração. A orientação eu já sei. A orientação da aceleração é a mesma da força resultante. Agora, para achar o módulo, aí eu vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante é 15,13, que é igual à massa do objeto que foi fornecida, 10 kg, vezes a aceleração. Então, a aceleração, dividindo isso aqui por 10, dá aproximadamente 1,51 metro por segundo ao quadrado. Considerando que força é a grandeza física que faz um corpo variar de velocidade, né? Aí nós temos, pessoal, diversas forças. Então, agora eu vou citar algumas dessas forças, muito comuns nos estudos da mecânica. Que eu vou chamar aqui de forças especiais. Tá? A primeira delas é a força peso, representada pela letra P. O peso é a força com a qual a Terra atrai para si todos os objetos. O peso sempre aponta para o centro da Terra, dada pela expressão massa multiplicada pela gravidade. Tá? Então, observe que é a mesma expressão, né? Massa vezes aceleração. Só que a aceleração aqui é uma aceleração conhecida. Qualquer objeto abandonado nas proximidades da Terra fica sujeito a essa aceleração, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a gente costuma aproximar para 10 metros por segundo ao quadrado. A direção é sempre vertical e o sentido para baixo, apontando para o centro da Terra. Uma outra força especial é a força normal, representada pela letra N. No contato corpo-superfície, surge a tal da força normal, que é uma força que o solo aplica no objeto. Né? Então, é por isso que ela sempre aponta assim, ela é sempre perpendicular à superfície, né? Sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Por exemplo, se essa superfície aqui é horizontal, a normal, para formar um ângulo de 90 graus, ela fica ascendente. Mas suponha o bloco esteja numa ladeira, também chamado de plano inclinado. Se o bloco está numa ladeira, o peso aqui, pessoal, está apontando assim, ó, diretamente para baixo, para o centro da Terra. Mas olha o normal como é que está. A normal está formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Uma outra força especial é a força de tração. Quando o corpo está preso a uma corda, um fio ou um cabo esticado, esta corda aplica ao corpo uma força denominada tração. Sempre estará orientada ao longo da corda, ou seja, terá a mesma direção da corda. Então, toda vez que você vê uma corda amarrada a bloco ou qualquer objeto, pode considerar que naquela corda existe uma tração. Uma outra força especial é a força de atrito, força de resistência que surge na interação de um corpo em uma superfície. Então, é exatamente esse contato, essa rugosidade que faz do solo em relação ao bloco, né, ao corpo que está sendo empurrado, essa rugosidade que dificulta o arrastamento do corpo, né, sobre a superfície, é denominado de força de atrito. A força de atrito, também chamada de FAT, né, ela é um coeficiente de atrito multiplicado pela força normal. A força normal, eu acabei de falar dela. Né? Então, a força normal é aquela lá que é sempre perpendicular à superfície. Né? Bom, então nós temos a força normal. Se eu multiplico por esse coeficiente aqui, chamado μ, ele traduz para nós o quão difícil é empurrar o bloco sobre a superfície. Então, por exemplo, se esse bloco aqui estivesse numa superfície bem encerada, bem fácil de empurrar, o valor de μ seria baixo. Teria um baixo coeficiente de atrito. Agora, se for uma superfície muito áspera, por exemplo, o contrapiso lá que eu falei, empurrando um bloco de madeira, por exemplo, aí o coeficiente de atrito seria alto. Certo? Então, esse μ aqui é para indicar para nós esse grau de dificuldade para empurrar o bloco. Né? Isso depende de que materiais estão sendo arrastados um contra o outro. E a normal é a força de reação do solo, que eu já comentei anteriormente. Uma observação importante é que existem dois tipos de coeficiente de atrito. Existe o chamado coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito dinâmico.
O coeficiente de atrito estático é aquele que acontece enquanto o corpo está parado. Quando o corpo entra em movimento, você tem um outro coeficiente de atrito, que é o dinâmico. Por exemplo, vamos supor que você estivesse empurrando essa caixa aqui sobre uma superfície que seja, por exemplo, de madeira, como está aqui ilustrado aqui na figura. Veja só, suponha que essa caixa seja bem pesada. Aí o que você ia observar? Vocês já perceberam que quando você vai empurrar alguma coisa, é mais difícil você tirar o corpo do repouso e começar o movimento. E a partir do momento que o corpo já está se movimentando, parece que fica mais fácil de continuar a empurrá-lo. E essa realidade é traduzida por esses dois coeficientes de atrito. Enquanto o corpo está parado, o atrito é maior. É por isso que você tem mais dificuldade em colocar, em iniciar o movimento. Mas a partir do momento que o movimento foi iniciado, parece que fica mais fácil dar continuidade. A última força especial que eu quero comentar é a chamada força elástica. Bom, onde é que ela ocorre? Ela ocorre quando você tem mola, né? Ou quando você tem um objeto elástico qualquer. Pode ser uma mola, pode ser um elástico, qualquer coisa que possa ser esticado. Então pense, por exemplo, aqui que essa mola aqui, ó, ela está na sua condição natural, não está esticada, não está deformada de nenhuma maneira. Aí você vai e pendura aqui nessa extremidade um certo bloco. Aí esse bloco vai e estica a mola. Quando ele estica a mola sofre uma deformação, que a gente está representando aqui pela letra L. Tá? Então, o que é o L? L é a deformação da mola. E o que é a deformação da mola? É o comprimento que ela varia quando você coloca nela um peso ou qualquer coisa que faça ela deformar. Então, quando você pendurou, ela estava normal aqui, ó, sem ser esticada, ela estava assim. Quando eu pendurei o peso, ela veio para cá. Aí eu vou e subtraio o comprimento final do comprimento inicial. O tanto que ela cresceu, né, é a deformação dela. Bom, então vamos ler aqui. Ó. Quando um corpo está preso a um objeto elástico, este exerce uma força elástica sobre o corpo, proporcional à sua deformação L e à sua constante elástica. A força elástica é igual a KL. K é a constante elástica e L é a deformação que a mola sofreu. É esse K aqui que indica para você se essa mola é fácil ou difícil de ser esticada. Quanto mais difícil for você esticar essa mola, maior é o valor de K. Bom, a direção da força elástica é a mesma da deformação. E o sentido é contrário ao sentido da deformação. Veja, se a mola foi esticada aqui para baixo, porque esse objeto aqui puxou ela para baixo, a força elástica está para cima, né? Porque a força elástica vai fazer o quê? Vai puxar esse objeto para cima. Então, o peso está puxando para baixo e a força elástica está puxando para cima. Então, o sentido é sempre contrário ao sentido da deformação. Então, essa é a força elástica. Acho que é a última força que eu queria mostrar para vocês. Beleza, e agora a terceira e última lei do princípio da ação e reação, que diz simplesmente o seguinte: quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, esse corpo B reage, exercendo uma força sobre o corpo A de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Veja só, essa mulher aqui está aplicando uma força na parede, uma força de 5 newtons. E a parede tem que reagir. Aí a parede reage com uma força de mesma intensidade, também é 5 newtons, mesma direção, também é horizontal, só que de sentido contrário. Aqui é a força aplicada na parede, né, para frente, e aqui é a força aplicada pela parede, né, no sentido contrário. Então, eu tenho aqui, ó, uma força que a mulher exerce na parede, uma força que a parede exerce na mulher.